Eu quero saber o seguinte, Fábio, que história é essa de Cutibactério? Porque eu aprendi Propionibacterium acne, P-acne, né? A gente chamava até intimamente de P-acne. Então, assim, essa mudança de nome, ela tem uma razão de ser, ela é realmente importante por alguma razão, ela é simplesmente alguém que cismou e arranjou um nome que por alguma razão é melhor, tem que ser levado a sério, daqui a pouco o Cutibactério vai cair, vai voltar a ser Propionibacterium acne, ou P-acne, Propionibacterium acne pertence ao lixo da história. Essa é a minha primeira pergunta, é o top 5 de hoje, gente. Você sabe que quem dormiu, o nome do bicho mudou e você corre o risco ainda de falar o nome errado na frente do teu aluno, do teu paciente, porque você não estava devidamente atualizado. E isso... as bactérias, a taxonomia mudou muito com a biologia molecular. A gente vê isso de forma muito marcada nos fungos, mas isso acontece bastante também, principalmente com os agentes que a gente tem um pouco mais de dificuldade de cultura, esses agentes que a gente não entra em contato com cultura tão comumente. Por quê? Porque é um anaeróbio facultativo, ele não cresce com facilidade, outras bactérias crescem por cima e acabam contaminando a cultura, então você tem uma certa dificuldade, né, de cultivar o antigo Propionibacterium acne. É um patógeno difícil, não é easy going ele. Não é, porque ele pode crescer devagar. Tem algumas características que não vai ser o objetivo hoje daqui, mas alguns pontos a gente vai ressaltar, e esses pontos a gente vou colocar de uma forma um pouco cronológica, né? Então as primeiras Propionibacterium, vou usar ainda esse termo, na verdade nem eram Propionibacterium. Você sabe que teve um nome antes, né? Sabia? Não, qual que era? Era um Corynebacterium. Por quê? Por Corynebacterium. causa do aspecto morfológico. Um bastonetezinho, pequenininho. Então, a difteria já era um agente conhecido. Então, o aspecto visual lembrava um pouco, né? Um bastonete e tal, gram positivo, então você olha aquilo e tal. Beleza, é um Corynebacterium acne, já foi acne. E essa mudança de Corynebacterium para Propionibacterium, que época que foi isso aí? Anos 50, anos 60, você sabe não? Que eu aprendi já. Cara, deixa eu ver Propionibacterium, né? Não, isso não deu. Eu não vou saber a data, Omar, mas não demorou muito, não. Foi uma coisa relativamente rápida pelo seguinte. E aí já virou Propionibacterium. Assim que começaram as análises bioquímicas, isso começou no início do século XX, né? Viram que o Corynebacterium acnes produzia ácido propiônico. E o ácido propiônico foi... Por aí que veio o nome. Exatamente, das Propionibacterium. E existem grandes notáveis das Propionibacterium, né? Propionibacterium Freudenreich, ele é o Propionibacterium do queijo suíço, que é um queijo muito gostoso. Então, é do grupo. Tem um outro Propionibacterium que eu vou colar o nome aqui, que esses nomes são Acidipropionite. E esse Propionibacterium, ele está no rumen dos ruminantes, então também é um Propionibacterium importante. E o outro notável era o Propionibacterium acnes. Só que em 2016 teve uma publicação, e essa publicação, o que ela fez? Ela pegou toda a estratégia de biologia molecular e foi trabalhando com diferentes níveis, vamos botar assim, de... Como é que eu posso dizer... fugiu a palavra? Quando o monitor é melhor, de resolução. Então eles pegaram diferentes níveis de resolução genética. Então eles começaram com 16S. Já sabíamos que o 16S era capaz de diferenciar as diferentes propionibactérios e viram as clades. Aí depois eles entraram com uma biologia molecular de whole genoma, com uma quantidade X de genomas, tipo 50 mil genomas, e aí subclassificaram isso. E aí revisaram isso com uma resolução maior, tipo 150 mil genomas. E quando eles fizeram isso, o que eles identificaram? Que o grupo do Propionibacterium chamado cutâneo, e aí eu volto um pouquinho, já lá atrás, pela origem, eles já dividiam os Propionibacteriums em cutâneos e clássicos. E o cutâneo tem
o acnes, o Propionibacterium avidum, Propionibacterium granulosum e tem mais um. Então, e esses outros tem mudaram 4 também para Propionibacterium. Cutibacterium? Os outros três? Todos esses mudaram. vieram para o Os Cutibacterium. cutâneos mudaram Todos para são. Cutibacterium. Legal. Então o nome é Acidum granulosum, Humeruse e acnes. Esse ficou dessa forma. Então, em 2016, eles fizeram isso e revisaram o gênero. E o que eles identificaram? Eles identificaram as seguintes questões. Que o grupo Propionibacterium produzia uma substância que é o ácido meso 2,6-diaminopimélico. E aí esse é o que caracteriza esse gênero. Alguns desses foram reclassificados em Acide Propionibacterium, porque, em vez de ser ácido meso, ele era um ácido LL. E por conta dessa diferença de ácido, eles botaram mais um grupo aí. E o Cutibacterium pode produzir tanto um quanto o outro, só que ele tem uma carga genômica menor e ele tem uma quantidade de ligação guanina-citosina também menor. E isso caracterizou um terceiro grupo. E isso, mas isso tem nada a ver, porque, poxa, você tá complicando o simples. Não, não é. Existem algumas alterações evolutivas nesse processo, Omar. Por exemplo, muitos estão relacionados à planta, a queijo, então a fonte de carbono deles é diferente. Quando a gente vai para o Cutibacterium, o que eles começam a fazer? Eles começam a se especializar na metabolização de fontes de carbono de lipídios. Eles começam a usar fonte de carbono de glicose e deixam de utilizar fontes de carbono advindas, por exemplo, de plantas. E aí tem os metabolismos que são próprios, que eu não vou lembrar tudo. E aí você acha que está tranquilo, né? Então agora a gente está bem tranquilo. E aí eles inventam que tem o Cutibacterium e as subespécies. Então o Cutibacterium acnes, ele tem a subespécie acnes. Tem o Cutibacterium acnes subespécie defendens. E tem o Cutibacterium acnes subespécies elongatum. Mas o que é isso, Omar? O que é isso é o seguinte. A gente descobriu que o Cutibacterium, ele não é só a espécie que importa. O que importa são as cepas. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então eles começaram da seguinte forma. Eles viram fenotipicamente que alguns na época Propionibacterium, eles conseguiam metabolizar, na verdade, aglutinar o soro diferente. E com isso, eles dividiram em Propionibacterium do grupo 1, Propionibacterium do grupo 2. Isso foi corroborado com outros estudos, como, por exemplo, tipos de fermentação de açúcares. E aí, em cima desses estudos de metabolização mais estudos preliminares genéticos, eles separaram grupo 1 e grupo 2. Evoluímos nos estudos genéticos, apareceu então os 6 subtipos de Cutibacterium acnes hoje conhecidos. Caramba. Que é 1A1, 1A2, 1B, aí tem o 2, e aí tem o 3, e aí tem mais um aí que eu esqueci, é tanto Cutibacterium que eu esqueci. E aí o Cutibacterium 1 é o subtipo acnes. Só para o pessoal, para amarrar para o pessoal. O 1 é o acnes, o subtipo 2 é o defendens e o subtipo 3 é o elongatum. E aí já tem um outro Cutibacterium que tem se tornado importante, que é o avidum. Então, só para a gente ficar de olho. Então, na prática, o que era uma coisa simples, né? P-acne, porra, tem um nível de complexidade inesperado, né? Porque é difícil que eu me lembre, assim, a gente vê um determinado micro-organismo de repente ser quebrado em tantas subespécies. Eu acho que vi isso onde? No Sporotrix schenck, mais recentemente. Acho que eu vi alguma coisa em termos de micobactéria, por causa dessas infecções hospitalares, houve alguns subtipos novos, mas isso não é o habitual, né? Não. Por que isso acontece? Acontece porque tem alguma coisa de especial no Cutibacterium, o antigo P-acne, ou porque ele era mal estudado, ou ao contrário, porque a acne tem muita gente com a lupa em cima, então chegou a esse nível de filigrana. Qual que é a melhor explicação para isso? Eu acho que um
pouco dessa última hipótese sua, da acne, prevalência e o interesse da indústria em estudar acne. Isso culminou no interesse de algumas indústrias em estudar microbioma cutâneo. E acne, o Propionibacterium, que não é mais Propionibacterium, o Cutibacterium, ele é um agente importante do nosso microbioma, né? Se a gente for botar microbioma cutâneo, quais são os 3 gêneros mais importantes? O Cutibacterium, o Staphylococcus, Strepto, não? Principalmente o Epidermides. Strepto? Não, Corynebacterium. São os 3 principais. Aí tem Strepto, aí depende do momento, da hora, tudo, tá? Assim, em termos de volume, isso é importante. E juntou essas 2 questões. Então a gente está falando de uma doença super prevalente. Se a gente pegar acne em adolescente e formos exigentes na inclusão, poucos vão passar batido, né? Vai ter alguma acne em algum lugar, em algum momento. Verdade. Em uns cronifica, em outros fica uma coisa muito efêmera, em outros é uma coisa que vai e vem e não incomoda tanto.